Nós estamos começando a campanha 40 dias com um propósito. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor pelos 40 dias com um propósito. Ora, na sua carteira, ou na sua cadeira aí na frente, você tem um cartão compromisso. É para que você possa lembrar que você está numa campanha de 40 dias com um propósito, na qual são 6 semanas, 7 domingos. Se você for fazer essa campanha com a gente, você pode estar assinando aí, você pode estar fazendo um compromisso com você e Deus, amém? Então você pode estar preenchendo aí. Nós temos nesses 40 dias com propósito, nós temos a missão 555. O que quer dizer isso? Você vai orar por 5 pessoas, 5 minutos, às 5 horas da manhã. Posso ouvir o glória a Deus? Como o bispo falou, tem pessoas que quiseram 10 pessoas, 10 minutos e às 10 horas da manhã. Mas nós resolvemos por 555, amém? 5 pessoas que você vai estar pondo aí, orando por elas, às 5 horas da manhã, 5 minutos. E aí você vai estar abençoando o seu dia e o dessas pessoas. Porque quando nós abençoamos, a bênção passa primeiro por nós. E nós temos também, nós abrimos nessa campanha, que são 7 dias, que você pode estar abrindo sua casa para um lar de paz. O que é o lar de paz? Vai um líder na sua casa, na qual ele vai ministrar durante 7 semanas na sua casa. Então basta você querer, eu quero que venha aqui, minha casa vai estar aberta para estarmos recebendo a palavra do Senhor. Você pode convidar os seus amigos, seus parentes. Então tem aí na sua cadeira aí, esse cadastro da casa de paz. Seja uma pessoa de paz que vai levar a paz aos seus vizinhos, aos seus parentes. E você fazendo esse cadastro, um dos nossos oficiais vai entrar em contato com vocês e vai marcar o dia que for melhor para você durante a semana. Nós temos aqui, olha só, um versículo que nós vamos memorizar ele. E esse versículo é Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Você vai estar recebendo aí com uma balinha para adoçar a sua vida, para que você possa adoçar a vida de muita gente aí, em nome de Jesus. Então você vai estar memorizando esse versículo durante essa semana. Glória a Deus. E nas células vamos estar falando sobre a campanha aí dos 40 dias com propósito. Você vai estar aprendendo o porquê você está nessa terra, qual é o propósito de Deus na sua vida. E nós vamos estar ministrando durante 7 domingos, 6 semanas, 7 domingos, a palavra do Senhor, para que você possa entender aquilo que Deus tem preparado para você, para que você possa ter aí uma direção de Deus, um sentido na sua vida, porque às vezes nós vamos só lutando e levando a vida com a barriga, mas Deus tem um propósito em cada um de nós. Creia, você tem um talento que só você tem. Você foi feito único nesse mundo, não tem ninguém igual a você. Pode ter parecido, mas igual nunca vai ter. Até gêmeos não são iguais. Tem digitais diferentes, íris diferente, a fisionomia do rosto, se for lá naqueles lugares que você tem que colocar o rosto para abrir o portão, para fazer alguma coisa, tem que ser você, o teu rosto que tem que estar lá. Então, se você é único, Deus colocou coisas únicas na sua vida, que só você pode fazer, porque Deus colocou, olha, cada instrumento que é criado no mundo, ele tem uma finalidade. Cada instrumento, por exemplo, o teclado vai dar um som, o teclado, a bateria, o tablet aqui, o teu celular tem uma finalidade, um propósito. Você não criou lá o celular para nada, não. Você criou para o celular para algum propósito. E você acha que você não foi criado por um propósito de Deus? Que é só você estar aqui nesse mundo, nascer, crescer,
casar, fazer festa e depois ter netos, filhos, né? Filhos, netos e depois morrer. Não, Deus te fez com um propósito. E é sobre isso que nós vamos estar falando e estudando nesses dias. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. E nós também vamos começar a leitura do livro Será amanhã, segunda-feira. Toda segunda-feira, esse livro aqui tem um devocional que você vai estar lendo, é um por dia. Serão 40 dias, em 40 dias você vai estar lendo esse livro. Se você nunca leu o livro todo na sua vida, você vai ter a oportunidade de 40 dias ler um livro. Glória a Deus. E você vai estar sendo aí alimentado por coisas ruins, notícias ruins que estão vindo pelo mundo. Você vai estar sendo alimentado pela palavra de Deus. Você vai sair da tua casa já poderosamente aí abastecido com a palavra do Senhor, para você fazer a diferença onde você for, para você passar alegria para as outras pessoas. Creia que quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, rios de água fluirão de dentro de nós, e esse rio, essas águas que nós estamos bebendo, vão estar inundando aqueles que estão ao nosso redor. Então nada melhor do que de manhã você fazer o teu devocional. Esse livro está à venda ali no nosso point. Se você já tem esse livro, porque nós já fizemos essa campanha, mas nós sempre se retornamos para saber qual é o propósito de Deus, na adoração, na comunhão, no discipulado, no serviço e nas missões. Tudo isso aqui tem um sentido, não está aqui umas frases aí, só umas palavras jogadas aqui. Não, tudo isso tem um propósito. Olha, você vai fazer adoração, você vai fazer uma comunhão, você vai fazer discipulado, você vai fazer serviço e missões. Você vai estar aprendendo tudo isso para que você possa usufruir do melhor de Deus aqui nessa terra. Creia que você está aqui por um propósito maior de Deus. E olha só, uma pessoa aqui nos doou 5 livros. Se você não tiver condição, de comprá-lo, então você pode pegar esses 5 livros. Nós temos 5 livros que foram doados para quem não tem condição e quer fazer a campanha. Você pode vir aqui e pegar esse livro. Tem alguém aí que não tem condição e quer pegar esse livro aqui, você não está com condição, você pode estar aqui hoje recebendo esse livro, porque uma pessoa falou: eu vou doar para aqueles que não têm condições. Se você está com vergonha, você pode no final do culto aí procurar um dos nossos oficiais, a pastora Karina, ela vai estar te cedendo o livro. Você pode aplaudir ao Senhor por essa pessoa que teve essa atitude. Aleluia. Olha só, nós precisamos entender qual o propósito da nossa vida nesse mundo. Nós vamos ter 40 dias, nós vamos saber por que nós estamos nessa terra. Olha só, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Olha só, Salmo 33, versículo 11 diz assim: mas o plano do Senhor permanece para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai permanecer na minha vida, na vida da minha geração, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Ele vai permanecer. Eu tive um pai que foi pastor, um vô que foi pastor, um pai que foi pastor. E os propósitos que Deus colocou na vida do meu pai estão sobre a minha vida hoje. E agora estão passando para a vida do bispo Eduardo e da pastora Renata. E eles vão passando de geração em geração, vão passando para Gigi, para Isabela. Quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, a palavra de Deus diz isso, que você vai abençoar a tua geração, que você vai ser a pessoa que vai quebrar a maldição. Qualquer maldição que havia sobre a sua família é quebrada e você começa a viver as bênçãos hereditárias de Deus. Olha só a importância de nós estarmos na casa do Senhor, de nós termos um propósito de Deus na nossa vida,
Então nós vamos fazer juntos esses 40 dias. Você vai estar fazendo, eu vou estar fazendo, nós vamos estar fazendo, para que a gente possa aprender e a meditar naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E por que 40 dias que foram escolhidos? Olha só, 40 dias, a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram transformados por 40 dias enquanto investigavam a terra prometida. A vida de Davi foi transformada por 40 dias nas quais Golias desafiou Israel. Elias, o profeta, foi transformado quando suas forças duraram 40 dias após uma refeição sobrenatural de Deus que Deus lhe deu. A cidade de Nínive foi transformada quando Deus lhe deu 40 dias de prazos para mudar. Jesus foi fortalecido no seu ministério público quando ficou 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados quando Jesus passou 40 dias com eles depois da ressurreição. Olha só, então você pode estar vivendo isso. O que esses heróis da fé viveram, Deus tem para mim e para você. Você crê nisso? Que esses 40 dias vão ser sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, sentimental. Creia. Se você crê, pode aplaudir ao Senhor, que Ele está aqui nesse lugar. E nós, cada dia nós vamos descobrir o nosso sentido da vida, né? Nós vamos estar vendo, olha só, que aqui ele fala uma frase que diz assim: e te digo, esse propósito não é sobre você, né? O propósito desses 40 dias não é sobre mim, nem sobre você, para não ser muito popular e ir contra a cultura extravisistas que já está instalado na igreja evangélica hoje. Mas o propósito da vida não é sobre você, é sobre Deus e sobre os outros. É quando nós entendemos que nós precisamos buscar a Deus e que nós precisamos abençoar a quem está do nosso lado, porque Deus, quando chama Abraão, Ele fala: olha, Abraão, vou fazer isso com você, vou te enriquecer, vou te multiplicar, vou fazer com que você seja grandíssimo aqui na terra, será pai de grande multidão. Mas o que Ele fala? A pior coisa para Abraão: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Fala para o teu irmão: sê tu uma bênção, meu irmão. Porque não basta nós recebermos de Deus, nós precisamos ser bênção na vida das outras pessoas. Você precisa ser bênção na sua família, você precisa ser bênção no seu emprego. Quando nós temos essa consciência, nós vamos começar a mudar aquilo que está ao nosso redor. Nós não vamos procurar mudanças, mas nós vamos mudar aquilo que está ao nosso redor. Creia, quando a presença de Deus invade a nossa vida, nós começamos a viver coisas extraordinárias. Nós vamos amar mais, perdoar mais, dar mais, ser um pai melhor, um marido melhor, honrar e respeitar, servir, viver em santidade, honestidade, consciência, crescimento espiritual. Então esses 40 dias vão ser aí para que a gente possa meditar o que nós estamos fazendo nessa terra e como nós estamos sendo representantes de Cristo aqui na terra. Porque nós somos cristãos, mas será que nós estamos representando Cristo aqui na terra? Ser cristão é ser pequeno Cristo. Cristão, a palavra é você ser pequeno Cristo. Será que a pessoa olha para você e vê que você é representante de Deus aqui na terra? Porque quando foi falado aqui, olha, nós somos sacerdotes, príncipes, nós somos família real aqui. Deus nos escolheu para algo maravilhoso, mas nós precisamos passar isso para os outros, para que eles possam sentir aquilo que nós sentimos quando recebemos a Jesus como nosso Salvador. Não adianta nós recebermos Jesus, entrarmos na igreja, ficarmos na igreja, virmos na igreja só para pedir bênção, só para estar aqui ou falando: olha, eu vou no domingo na igreja porque senão a minha semana será ruim. Não, eu vou na igreja para adorar a Deus, para estar lá louvando ao Senhor por tudo que Ele já fez na minha vida. Porque a maioria das pessoas, psicólogos, filósofos, eles não sabem o sentido da vida. Eles chegam no final da vida deles e eles não sabem o porquê que eles vivem. Olha só o que diz aqui Carl Jung, o famoso psiquiatra, disse: eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que foi planejado para alguma coisa.
pessoa não sabe, ele pesquisou, ele sabe que é para alguma coisa, mas não chegou a conclusão nenhuma. Você vai chegar à conclusão porque Deus te criou. Olha só como podemos ver, o cientista na mente humana não tem resposta, o mundo não tem resposta. A maior pergunta do mundo, essas declarações trágicas por vida sem propósito não vale a pena de ser vivida. E nós vemos que o número de suicídio no mundo aumentou muito. Nos Estados Unidos, os jovens estão se suicidando porque estão perdendo o sentido da vida. No Brasil nós não temos estatísticas, mas a gente sabe que muitos jovens estão perdendo a sua vida hoje. De alguma maneira, às vezes nas drogas, porque eles querem procurar sentido em alguma coisa, e aí oferece droga para aquela pessoa, ela vai pensar que aquilo é que vai dar sentido na vida dela. Porque muitas pessoas bebem final de semana, porque eles não sabem o sentido da vida, eles bebem para esquecer. Então, quando você leva uma vida sem propósito, você fica pensando só na sexta-feira. Como antes de aceitar Jesus, era assim. Eu vivia assim. A gente só pensava na sexta-feira. Aí você pensava em estar com os amigos, fazer churrasco, beber uma caixa de cerveja, 2. Então, aquilo que você falava no café da manhã, no dia seguinte, era: quanto você bebeu? Nossa, eu bebi uma caixa, eu bebi 2. E está lá todo contente, achando que isso é o propósito da sua vida. Aí vem segunda-feira, você chorava, quando via os gols do Fantástico, você estava no chão, ficava chorando, porque já acabou o domingo, e aí você iria começar uma nova semana, uma semana sem propósito nenhum, uma semana sem sentido nenhum, e aí ficava esperando sexta-feira, e aí põe lá na televisão: sextou, aí, e os outros aí vai te dar vida. Para que Deus vai deixar você viver tanto tempo? Então vamos diminuir, divide a tua vida. Se você vai viver 100 anos, divide por 6. Aí você só vive 30 anos, tá bom para você. Então nós precisamos viver todos os dias, porque todos os dias foi preparado para nós. Todos os dias o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso viveremos tudo o que Deus tem planejado para nossas vidas. Você crê? Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir mais forte ao Senhor? As 3 grandes questões da vida são a questão da existência. Por que estou vivo? Por que saí do ventre materno só para viver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Isso Jeremias estava falando, 20:18, Jeremias 20:18 fala isso. Toda vida tem um significado, e todos nós precisamos buscar o significado da nossa vida. O Senhor faz tudo com propósito. Provérbios 16, 4a. E Efésios 1, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, Efésios 1, capítulo 4, já falei. Então nós precisamos o quê? Saber qual é o objetivo. E por que eu fui criado? Primeira coisa, eu fui criado porque Deus me amou. Por isso Ele me criou. Então você é amado de Deus. Aí para começar, você é amado de Deus. Às vezes você nunca foi amado, achou que nunca foi amado, foi sempre desprezado, mas Deus o amou e Ele te fez. E Deus amou tanto nós que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu melhor, o seu único Filho, para que eu e você pudéssemos viver o melhor dessa terra, amém? Se obedeceres à voz do Senhor, seu Deus, comereis o melhor dessa terra. Não foi feito para você viver só sem propósito nenhum. Olha só, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os alemães começaram a ver que os judeus prosperavam, e eles começaram a pôr na cabeça dos alemães que, olha, você não prospera porque o judeu tomou o teu lugar. E o judeu, ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele. Se você pegar um judeu, ele prospera em qualquer lugar que ele esteja.
O judeu prospera na Alemanha, prospera na África, prospera no Brasil, prospera em qualquer lugar, porque ele não depende do lugar, ele depende da bênção de Deus. Você não depende do lugar onde você nasceu, onde você foi criado, você depende inteiramente de Deus. Se você depende inteiramente de Deus, eu sou o abençoado de Deus. Eu não dependo da circunstância, eu não dependo do governo, eu não dependo das coisas que estão ao meu redor, eu dependo de Deus. Se Deus me escolheu, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar e Ele vai dar tudo aquilo que eu preciso. Porque Deus não te fez para que você sofra, mas Deus tem planos grandes para a sua vida. Se você está aqui hoje e você está vivo e passamos pela pandemia, você é um sobrevivente. Amém? Se você é um sobrevivente, você tem um propósito de Deus maior para a sua vida. Creia, você está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por esse propósito maravilhoso. Então, na Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram? Pegaram todos os judeus, começaram a matar os judeus. E para destruir a vida dos judeus, o que eles faziam? Eles punham em campo de concentração. Porque nunca era a pessoa, eram os judeus que tomavam o seu lugar. E agora nós estamos vivendo num tempo assim aqui. Onde se você estudou, você batalhou, você montou o seu comércio pequenininho. Você é uma pessoa contra o sistema hoje. Você é contra os funcionários, eles põem o funcionário contra o patrão. Você é um cara que não merece estar ali. Mesmo que você começou do zero, estudou, batalhou a tua vida inteira. E nunca é a pessoa, mas sim alguém que está tomando o teu lugar. E é isso que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Vocês não prosperam, porque os judeus tomaram o teu lugar. Então começaram a destruir os judeus. Eles colocaram na Alemanha e no mundo inteiro isso. Não foi só na Alemanha. Eles conseguiram pôr no mundo inteiro. Se tem judeu aí, elimine os judeus aí, que vocês vão prosperar. Olha só, como maquinaram e fizeram a cabeça do povo. E aí, o que aconteceu? Eles, quando prendiam os judeus, faziam assim, ó, aqui tem pedra. Jogavam um monte de pedra lá. Vocês vão pegar essas pedras, vão levar do outro lado. Vocês têm que limpar esse lugar, porque é aqui que vocês vão ficar presos. Aí eles pegavam aquilo, jogavam tudo para o outro lado. Quando deixava tudo limpinho, eles falavam assim, vai lá e pega aquelas pedras agora e volta para o lugar. Você imagina isso dia após dia, ano após ano, você fazendo isso, você acordando e sabendo que hoje você iria carregar pedra para nada, que você ia trabalhar para nada na sua vida, porque era simplesmente para te ocupar o tempo. Quantas pessoas estão assim hoje? Como você está? Levando a vida com a barriga. Como assim? Deus te fez com um propósito. Aquelas pessoas ficavam tão desiludidas da vida, sem esperança. Aquelas pessoas ficavam desesperadas, que elas pulavam o gradil que tinha, né, nesses lugares que separava, para ficar de frente com os soldados alemães, para que eles pudessem atirar e matar, porque eles não tinham mais sentido na vida deles. E é isso que o mundo quer na nossa vida. E é isso que o mundo quer, que você pense que você nasceu e não tem sentido nenhum. Mas eu venho te falar que Deus vai abrir teus olhos e vai te derramar a sabedoria dos céus nesses 40 dias. E nesses 40 dias vai vir o sobrenatural de Deus sobre você. Creia que algo tremendo nesses 40 dias vão acontecer. Os céus serão abertos. Você vai receber de Deus. E se você não sabe qual é o talento seu, Deus vai revelar o seu talento. Creia. Você tem um talento. Fala para o teu irmão, você tem um talento que é único. Você é único aqui nessa terra. A tua íris é a única, a tua digital é a única. Você é único. Então Deus colocou algo dentro de você que eu não tenho. Deus colocou algo dentro de mim que você não tem.
então Deus vai te usar com o melhor que você tem. Você será a sua melhor versão. Você crê nisso? Fala: eu serei a minha melhor versão. Dá um glória a Deus. Você vai ser essa melhor versão na sua vida. O primeiro ponto que se fala aqui é quando a pessoa está só sobrevivendo. Olha só o que é aqui, ó. O primeiro ponto: sobrevivência. As pessoas que vivem só para sobreviver. Você só vive para pagar conta, só vive para trabalhar o dia todo e pagar conta. Você não tem nem salário. Porque uma das coisas que eu aprendi é ter salário. Sabe por quê? Porque às vezes você recebe, mas esse dinheiro não é teu. Você paga conta de luz, conta de água, cartão de crédito, você paga o banco, você paga não sei o que, paga não sei o que lá, paga não sei o que lá, e você se paga. Fala: eu mereço pagamento. Fala. Dá um glória a Deus. Fala: eu mereço ser pago. Glória a Deus. Você paga todo mundo e não se paga. Pelo menos R$10, meu. Vai comer um bolo, um chup-chup, um gelinho, alguma coisa. Fala: eu mereço isso. Outro dia eu fui no shopping, era R$30 o bolo. Falei: caramba, é muito caro, não vou comprar. Mas daí eu falei: não, eu mereço esse bolo, meu. Eu tenho R$30, então vou comprar. E eu comi aquilo e falei: nossa, que delícia, meu. Eu mereço comer esse bolo. Você merece usufruir daquilo que Deus tem do melhor para você. Deus vai nos mandar por uma terra que emana leite e mel. Você crê? Então dá um glória a Deus agora. Olha só, o nível da sobrevivência é onde vive a maioria das pessoas hoje em dia. Estão no modo de sobrevida. Mal conseguem continuar, apenas existem. Não estão vivendo de fato, são controladas pelas circunstâncias. Colocam o seu tempo e vida nos finais de semanas, estão no modo sobrevivência, só sobrevivendo. Mas Deus vai fazer você viver coisas extraordinárias nesses 40 dias. Creia, vai ser algo que você fala: eu mereço, eu quero levantar hoje, porque Deus tem algo novo para a minha vida, porque eu vou fazer algo diferente hoje aqui. Então, quando eu estava lendo sobre isso, quando eu estava com essa apostila que nós temos aqui, Deus me levou a ir para a vida de Pedro, quando Jesus chegou. Porque Jesus, quando nasceu, ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para dar esperança. A maior coisa que Jesus veio trazer aqui é esperança. Se você não tinha esperança, receba esperança hoje aqui, em nome de Jesus. Você vai receber esperança. Não importa o que aconteceu. Imagina, judeus sendo ali na sua própria terra exilados. Porque uma coisa, judeu foi exilado lá na Babilônia, foi exilado no Egito, mas ser exilado dentro do seu próprio país, pelos romanos, onde eles não poderiam falar nada, onde eles não poderiam fazer nada, onde eles estavam exilados dentro. Qual a esperança que eles tinham? Nenhuma. Mas Jesus chegou para dar esperança. Jesus está aqui para dar esperança para você hoje aqui, porque nada vai barrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Jesus começa a escolher os seus discípulos. Olha só, eu fui na vida de Pedro. Lucas capítulo 5, versículo 3 e 5 diz assim: e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha só, Jesus vai para uma colônia de pescadores, onde eles só sobreviviam
Pedro era uma pessoa que todo dia, você imagina, todo dia, entra no barco, lava a rede, entra no barco, vai para o mar, pesca, vê as mesmas coisas, vê tudo igual, o mar, a areia. Um dia pesca, outro dia não pesca. Esse dia eles não tinham pescado nada, e Jesus estava ensinando para eles: Pedro, você está vivendo só no automático. Você imagina, você pegar umas pessoas que eram totalmente ali rudes, umas pessoas que não tinham instruções, que não eram pessoas que eram cultas, pessoas que tinham lá escolaridade na época, que eram pessoas influentes, não, eram simplesmente pescadores. Viviam ali naquela cidade, iriam viver a vida toda, e nós não estaríamos contando a história deles se Jesus não tivesse aparecido ali. Se Jesus não tivesse aparecido para mim, para você, nós iríamos viver a nossa vida em vão aqui na terra. Mas Jesus apareceu para mim um dia, apareceu para você também, não apareceu? Então nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Creia, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados de Deus, que nós temos um Pai que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E Ele chega para essas pessoas: olha só, para Pedro, você está vivendo todo dia a mesma coisa, todo dia você acorda, todo dia você faz essas coisas. Parece aquela música do Chico Buarque: todo dia me acorda de manhã com a boca cheia de café. Nem sei mais essa música, mas era mais ou menos assim, né? Todo dia, tarará. Então parece que nós estamos assim, só sobrevivendo. Mas Deus vai te dar algo extraordinário nesses 40 dias. Esses 40 dias você receberá palavras proféticas sobre você. Deus vai revelar, vai te dar visões que você jamais pensou ou imaginou aonde você poderia chegar. A igreja é isso, ela faz você pensar. Jesus fez as pessoas serem livres e não serem doutrinadas por Roma. Jesus começou a falar para as pessoas que elas eram livres, que elas poderiam escolher, que elas poderiam não ficar sob o domínio de Roma, mas que elas poderiam ter algo muito maior na vida. Eu creio que Deus tem algo muito maior nessa nação brasileira para nós. Nós não somos um país do terceiro mundo, nós somos o melhor país do mundo. Você crê nisso? Nós somos o país da oportunidade. Creia, o que você planta aqui, se você colhe. Então creia que você pode progredir, você pode ser uma pessoa aqui que vai ser bem sucedida aqui, nessa terra. Você crê nisso? Não fica aí com as notícias que vêm sobre nós, que você não vai conseguir, você vai ter que ser uma pessoa que vai depender inteiramente do governo. Não, você é uma pessoa livre, que você vai ter estratégias extraordinárias do céu sobre você. Você crê nisso? E olha só, esse era o modo que Pedro vivia. O segundo modo é o sucesso. Todos nós queremos sucesso, né? Todos nós. Eu quero sucesso, você quer sucesso. E às vezes nós estamos muito focados em sucesso. Não quero dizer que isso é ruim, mas a tua vida não pode ser focada só nisso. Porque se você foca isso, o que acontece? Se você não consegue, você morreu na vida. Nós devemos buscar o sucesso, nós devemos buscar as coisas boas da vida, mas nós não podemos ser focados só nisso. Nós primeiro precisamos buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas na nossa vida. E olha só o que acontece aqui. Honestamente, é onde a maioria de nós estamos. Pelos padrões da sociedade brasileira, mundial, nós estamos chegando lá. Ter uma vida confortável comparada ao resto do mundo. Temos uma boa cidade com relação ao resto do mundo. Temos propriedades, liberdades, boa saúde e alguns até prestígio. São bem-sucedidos. Mas hoje nós precisamos saber que não basta só o sucesso, que isso não vai te trazer satisfação na sua vida. Porque quantas pessoas famosas que nós vemos aí, elas acabam sozinhas, nas suas mansões, drogadas, se matam,
Porque perderam o sentido da vida, conseguiram galgar, olha, esse é o meu foco, esse é o meu sucesso, eu quero subir aquela montanha, eu vou subir, eu vou chegar lá em cima, e você chega lá em cima, e aí? Bonita a paisagem, não é? Mas e o sentido da sua vida? E o sentido? E às vezes nós queremos o sucesso. Quero comprar um carro. Tem pessoas que assim, eu quando casar eu vou ser feliz. Você casa não é feliz. E quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Você tem filho não é feliz. E quando eu tiver uma empresa eu vou ser feliz. Ah, você tem uma empresa não é feliz. Aí o problema triplica na sua vida. Porque aí você tem 13º, férias, tudo para pagar para o funcionário. Você fica doido no final do ano. E aí você não é feliz. Aí, quero comprar uma casa, compra a casa, aí você vê que também aquilo não te satisfaz, e aí as pessoas querem acumular, você vê essas pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes elas compram 10, 15 carros, compram 3, 10 iates, para quê? Nunca vão usar na vida, mas acham que isso vai preencher a vida delas. O que preenche a nossa vida é a presença de Deus em nós. É você ter uma vida onde você vai abençoar outras pessoas, onde você vai chegar e as pessoas vão falar, olha, por causa daquele abraço que você me deu, por causa daquela oração que você fez, a minha vida foi mudada. Nós estávamos na festa e pessoas mais antigas que estavam conosco falaram, nossa, todo mundo aqui foi convertido na plenitude de Deus, não? Olha só, agora todos aqui são casados, têm filhos, são empresários hoje, bem-sucedidos, empresários que hoje aí tem sua casa, seu carro. Então a gente vê que a igreja fez uma diferença, que a sua vida tem que dar sentido a outras vidas. Eu creio que Deus vai te usar para falar com muitas pessoas, para abençoar muitas pessoas. Você crê nisso? Porque quando vem o sucesso na nossa vida, quando Deus nos abençoa, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com aquilo. O que nós vamos fazer com as bênçãos do Senhor? Nós vamos ajudar outras pessoas ou vamos acumular aquilo para nós? Guardar para que, olha, se acontecer alguma coisa, eu tenho isso. Se acontecer aquela coisa, eu tenho isso. Você nunca vai ser próspero. Mas quando você tem o coração aberto, ou quando tiver isso, eu vou fazer coisas que eu vou ajudar pessoas, que eu vou estar fazendo a obra do Senhor, que eu vou estar abençoando pessoas para que elas possam melhorar. Então nós precisamos saber que Deus quer nos abençoar, mas quer que nós sejamos uma bênção. Porque olha só, o povo de Israel, Deus prosperou o Egito de tal maneira. Egito era, na época, quando o povo de Israel ficou lá, era o país mais rico do mundo. Deus abençoou poderosamente, mas Deus tinha um propósito de abençoar o Egito, porque o povo de Deus foi para lá, e quando Deus libertou eles do Egito, eles saíram milionários do Egito. As pessoas davam ouro, prata, davam tudo, vai embora, e eles saíram com aquele monte de ouro, prata, saíram milionários do Egito. Mas o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Será que nós, quando formos abençoados, faremos um bezerro de ouro? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando nas suas mãos? Um bezerro de ouro para falar, olha, eu consegui, eu fiz. Não, tudo depende de Deus, tudo é para Deus. E todas as coisas são dele e para ele, para a glória dele. Então dá uma glória a Deus, aplauda ao Senhor. E olha só, Jesus ensina a Pedro, voltando lá para Pedro, Deus fala, vai ao mar alto e joga a rede. Eles falam, nós não pegamos nada. Mas olha só o que diz aqui, Lucas 5, 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Eles fizeram sinal aos outros companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Jesus estava ensinando a Pedro, olha Pedro, a tua vida não é só você pescar, a tua vida não é só você fazer essas coisas. Você procura todos os dias ter uma grande pesca, mas olha, se você estiver comigo, Pedro, você vai ter tudo o que você quer.
Então, Deus estava ensinando a Pedro, olha, que não dependia dele, da sabedoria de Pedro para pescar, que ele sabia quando o mar dava peixe, quando não dava, onde ele ia jogar a rede, onde ele não iria jogar a rede. Mas Jesus estava ensinando, olha, você dependendo de mim, Pedro, joga a rede agora que você vai ver. E eles jogaram a rede. E eles colheram tantos peixes, eles pegaram tantos peixes, que eles tiveram que chamar os barcos ao redor. Eles não só abençoaram a vida deles, como abençoaram aqueles que estavam ao seu redor. Creia, quando você for abençoado, toda a tua família será abençoada em nome de Jesus. Tudo aquilo que te cerca, você vai abençoar em nome de Jesus. Porque quando Deus derrama a bênção sobre nós, tudo em volta de nós fica abençoado. Creia que Deus quer te abençoar. E Deus estava ensinando a Pedro, e aí Pedro? Eles colheram tanto peixe, pegaram tanto peixe. A maior pesca que eles podiam imaginar na vida dele, nunca pegaram tanto peixe. Mas ali, Deus estava ensinando, adianta alguma coisa, Pedro? Vocês tiveram sucesso, agora o que vocês vão montar? Uma distribuição de peixe aqui em Israel? Vocês vão montar aqui lojas de peixes aqui? Aí... não é isso que eu quero. E ali, Deus dá para Pedro uma lição, que o sucesso não iria trazer significância na vida dele, não ia trazer sentido na vida dele, não ia trazer aquilo que preencheria a vida dele por completo. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos se encher por completo quando alcançamos alguma coisa. E Jesus estava ensinando ali, olha, estava ensinando, porque Deus estava falando, olha, se você estiver comigo, se você me obedecer, se você estiver me buscando a cada dia, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Creia, quando você busca Deus de todo o entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Você crê nisso? Que a bênção do Senhor vai estar sendo derramado até você. Às vezes você nem vai pensar e Deus já vai estar te dando aquilo que você precisa na vida. Deus move os céus e a terra só para te abençoar. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós entendemos que a nossa vida é em Deus, ela continua em Deus e termina em Deus, que nós somos forasteiros nessa terra, que um dia todos nós vamos morrer. E para onde iremos nós? Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Um dia nós estaremos morando no céu. Você crê nisso? Você crê que um dia você vai estar morando com Jesus Cristo? Que nós estamos só de passagem, nós estamos chegando nos últimos tempos aqui na terra, que nós precisamos alertar, estar muito atento, porque Jesus está às portas, e cabe a mim e a você buscar as ovelhas perdidas de Israel. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão perdidas, sem sentido na vida, Deus vai te levantar poderosamente nesses 40 dias, creia que pessoas vão te procurar, pessoas vão estar buscando em você, para que você possa ali abençoar essas pessoas, ensiná-las, para que você possa trazer para a igreja, para que eles possam ser abençoados e receber a palavra de salvação. Creia. Amém? Olha só, vamos voltar. Quando nós estamos aí, ó, nessa parte de significância na nossa vida, nós vamos voltar lá para Pedro agora. Olha só, vamos para Pedro novamente, onde ele, Lucas 5, capítulo 8, 10, onde Deus dá um sentido para a vida de Pedro. Olha só, continuando a história de Pedro, que eles pegaram a rede e encheram de peixe. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara de todos, e estavam com medo, por causa da pesca que haviam feito.
E igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Olha só o que Jesus estava falando. Agora você não vai estar aí só pegando peixe. Você vai estar aí buscando pessoas que estão sofrendo. E glória a Deus, porque a palavra de salvação chegou até nós, porque Pedro entendeu o propósito de vida dele, que não era só ficar pescando, não só ficar atrás de sucesso, mas era trazer a palavra de salvação até nós. Você pode glorificar a Deus, dar um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Mas e aí, como que Deus, Jesus iria ali estar ensinando a Pedro a estar confiando em Deus? Porque enquanto nós estamos ali vivendo o sobrenatural de Deus, enquanto Deus está fazendo um milagre sobre as nossas vidas, nós acreditamos nele. Mas agora, se nós estamos passando por dificuldade, se nós vamos passar por problemas, porque às vezes você pensa que aceitou Jesus, não vai ter problema, nós vamos ter problema. E é no meio do problema que nós vamos saber se nós confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. E Deus, Jesus, precisava ensinar a Pedro. E às vezes você pode estar passando por uma grande tempestade, uma grande dificuldade hoje, mas Deus só está te provando para ver se você confia em Deus mesmo. Porque por mais que possa acontecer as coisas, nós precisamos confiar em Deus. Nunca fugiu do controle as coisas deste mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós vamos passar pelas dificuldades muito mais tranquilo na vida. E olha só o que diz assim, como Jesus ensinou Pedro. Ensinou Pedro como? Na tempestade. Às vezes você está passando por uma grande tempestade. Deus está querendo te ensinar algo extraordinário. Não pergunta a Deus por quê. Não, fala, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque quanto mais nós passamos por dificuldades, mais níveis nós vamos conseguir alcançar. Olha, você passou por essa dificuldade. Não é assim no videogame? Você vai lá, faz, aí você tem que destruir o chefão, o negócio lá, para você passar para outro nível. Aí vem um outro nível mais alto. Deus quer te levar num nível mais alto hoje aqui. Deus quer te levar em lugares muito mais altos. Olha só, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33 diz assim: e pegou Pedro, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra que Deus está falando para você, tenha bom ânimo, sou eu. Jesus de Nazaré está aqui hoje, Ele está nesse lugar, você crê? E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo vento forte e começando a ir ao fundo, clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E Ele está nesse lugar hoje. Pedro entendeu que em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida,
nós temos que confiar em Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos aquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos começar a viver coisas extraordinárias. E eu creio, nesses 40 dias, o sobrenatural de Deus, as janelas do céu sobre esse Brasilzão vai estar aberto e vai mudar a nossa situação, vai mudar a sua situação, vai mudar a sua vida. Creia, fique de pé, nós vamos orar ao Senhor.